Nosso tema será apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não voltará enquanto não acontecer a apostasia. É esse o tema que nós vamos apresentar para você. A palavra apostasia tem origem no termo grego apostásia, que significa deserção, partida, rebelião ou renúncia. Ela descreve o ato de se afastar formalmente ou abandonar uma religião ou a fé, e também pode ser usada metaforicamente para descrever a renúncia de uma causa ou crença não religiosa. Então, a apostasia ela não ocorre apenas no âmbito evangélico, mas em qualquer religião ou uma causa qualquer. Quando a pessoa desiste de uma coisa, ele está apostatando. Quando ele se afasta de algo, de uma causa, ou de uma igreja, ou de uma doutrina, ou do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está praticando a apostasia. Pois bem, então ela tem essas abrangências todas. Logo, a apostasia não significa unicamente a causa da pessoa se afastar da religião evangélica, digamos assim, ou se afastar do evangelho, mas ela abrange também outras áreas. Porém, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, a apostasia aqui significa o abandono da fé cristã, da fé genuína, da fé do evangelho, ou o afastamento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou abandono da causa evangélica. Tudo isso aí engloba essa questão da apostasia. A apostasia, ela tem seu embasamento, a apostasia cristã, que é isso que interessa para nós. A apostasia cristã ou apostasia do evangelho, ela tem seu embasamento na heresia. Esses dois fenômenos religiosos, tanto apostasia como heresia, são sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo e significa, respectivamente, a negação de certas verdades básicas da fé cristã e a aceitação de falsas doutrinas. Ou a apostasia acontece quando a pessoa nega certas verdades da fé cristã, ou melhor, nega doutrinas básicas da fé cristã, ou a pessoa aceita doutrinas heréticas, doutrinas falsas. Quando isso acontece, então está se trabalhando a questão da apostasia na vida de uma pessoa. Nós falamos doutrinas básicas da fé cristã. Assim, a quantidade de doutrinas que existe que a gente extrai das Escrituras Sagradas e que é trabalhada na igreja, é muita coisa. Porém, existem doutrinas que são chamadas doutrinas fundamentais. Olha a palavra, como é importante. Doutrinas fundamentais, que ninguém pode abandonar essas doutrinas, considerá-las como algo sem valor, sem que ele esteja apostatando da sua fé. Por exemplo, a nossa igreja ou a nossa denominação, ela tem uma coisa chamada breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Olha, a palavra é muito importante. Doutrinas fundamentais do cristianismo. Doutrinas
que não podem ser negociadas. Por exemplo, esses 28 artigos, ele é uma breve exposição das doutrinas fundamentais. Breve quer dizer uma pequena, ou seja, é um compêndio de doutrinas de forma abreviada, o compêndio abreviado. Não é a doutrina abreviada, é o compêndio de doutrinas. Ele é breve porque ele não tem, digamos assim, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, por exemplo, os nossos 28 artigos, ele se encontra no livrinho aqui, livrinho aqui, olha, poucas folhas, pouquíssimas folhas mesmo. Quando a pessoa, tá aqui, ó, pouquíssimas folhas. Essas poucas páginas aqui, ele abrange esse compêndio de doutrinas. Os artigos são pequenos, de formas que uma pessoa lendo ele, para a pessoa ler esse compêndio de doutrinas que nós adotamos, cerca de meia hora ele lê tudo, sem ler os textos bíblicos, entendem? Sem ler os textos bíblicos, só lendo apenas a tese. Então, olha, essa breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, nenhuma dessas doutrinas aqui podem ser negadas ou podem ser substituídas por outra de forma diferente, que distorçam isso aqui. Por exemplo, o primeiro artigo dessa breve exposição, ela fala do testemunho que a natureza dá acerca da existência de Deus. Ou seja, Deus se revela na natureza. Nós que somos cristãos acreditamos que a natureza dá testemunho da existência de Deus, e há algumas revelações de Deus para nós, algumas mensagens de Deus para nós através da natureza. Nós acreditamos que Deus se revela através da natureza. E aí, no artigo 2 desta breve exposição, nós vamos encontrar o seguinte: do testemunho da revelação a respeito de Deus e do homem. O testemunho da revelação vai nos falar a respeito da Escritura Sagrada. E é muito lindo esse texto, porque ele vai dizer o seguinte: ao testemunho das suas obras, ao testemunho que as obras de Deus dão a respeito do seu Criador, a respeito de Deus, Deus acrescentou informações a respeito de si mesmo e do que requer dos homens. Estas informações, elas se encontram ou se acham nas Escrituras Sagradas do Velho ao Novo Testamento, nas quais possuímos a única regra perfeita para a nossa crença e preceitos infalíveis para todo o nosso proceder nesta vida. Então, nós não podemos, de forma alguma, negar este artigo. Nenhum cristão verdadeiro pode negar este artigo. Se ele negar este artigo, se ele negar que as Escrituras não é a única regra perfeita para a sua crença, ele já cai em apostasia. Se ele achar que as Escrituras é insuficiente para trazer a mensagem de Deus para ele, então ele entrou em apostasia, ele caiu em apostasia. Se ele, por exemplo, achar que as Escrituras precisam de um adendo, precisa de, vamos supor, de tradições, precisa de outras revelações, precisa de sonhos, precisa de qualquer coisa a mais, ele está entrando em apostasia. Entende? Dá para você entender? Se você puder
afirmar alguma coisa aí, nós ficaremos agradecidos. Então, eu estou só dando um exemplo do que seja, de fato, a apostasia. Existem doutrinas que são fundamentais, que se o ser humano, o cristão, negar essas doutrinas ou aceitá-las de maneira distorcida, ele está entrando em apostasia. Aí eu mostrei para vocês um pouquinho aqui dos 28 artigos da breve, e eu vou dizer por que ele é breve. Porque ele é resumido. Aí, em contrapartida, por exemplo, nós temos a confissão de fé congregacional, que contém a mesma coisa que a breve exposição tem. São as mesmas doutrinas, porém, agora de uma maneira assim, mais ampliado o conteúdo de cada uma, com mais textos bíblicos. Para você ter uma ideia, esse artigo sobre as Escrituras, aqui na breve exposição, nós temos 2 artigos, pequenininho, porém, ele diz tudo que os 11 artigos da nossa confissão de fé diz, certo? Aí a nossa confissão de fé ela está mais ampliada. Aí, então, por exemplo, nós temos a confissão de fé congregacional. Por exemplo, você tem, por exemplo, essa aqui, que é o quê? A confissão de fé de Westminster, tá certo? Ela foi publicada no século XVII, e esse conteúdo aqui está um livro só para ela. Quer dizer, um conteúdo maior, tá certo? Mas não que assim, o conteúdo, ou seja, o que é que eu posso dizer para vocês? O que o conteúdo maior quer dizer é o mesmo que o menor está dizendo, apenas com mais recurso, com mais amplitude. E isso vai, por exemplo, nós temos aqui a confissão de fé congregacional, mas nós temos também a confissão de fé congregacional do século XVII, que foi a confissão de fé de Savoy, tá certo? Então ela é inglesa, só agora recentemente é que ela foi traduzida para a nossa língua, entendem? Então, essas confissões de fé, elas já são embasadas em confissões de fé mais antigas, ou em crenças que já a igreja vem sendo conduzidas por essas doutrinas desde os primórdios da igreja. Por exemplo, o que nós temos aqui na confissão de fé congregacional, ou na confissão de fé de Westminster, ou na confissão de fé de Wittenberg, ou na confissão de fé de Savoy, ou em outras confissões das mais antigas, é algo embasado no credo apostólico, que foi do 2º século, que foi, nós podemos dizer assim, a primeira confissão de fé que foi elaborada para que os cristãos não fossem enganados ou enganados pelos falsos pregadores lá do 2º século. Então, tudo isso é embasado em quê? Nas Escrituras Sagradas, embasado na doutrina dos apóstolos. Então, quando o cristão abandona essas crenças e ele começa a criar coisas novas, entendem? Ou a negar algumas coisas dessas crenças antigas, ele está apostatando. E se ele começa a pregar isso para as outras pessoas, ele vai gerar uma casta ou uma geração de crentes apóstatas. Entendem? Entendem o que nós estamos querendo dizer? Então, a apostasia é o abandono da fé. E nós somos chamados a batalhar pela fé. Em Judas, se você pudesse abrir a sua Bíblia Sagrada e acompanhar com a gente os textos que nós iremos ler,
porque nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Judas, versículo de número 3. Diz aqui o servo de Deus: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, o cristão é chamado a batalhar pela fé que foi entregue a ele uma vez. Foi entregue a ele. Ele precisa batalhar pela sua fé, para que ele não caia em apostasia. Essa batalha é dada através de estudos da palavra de Deus, é dada através de estudos da doutrina, é dada através, essas batalhas se dá, melhor dizendo, através de orações, de vigilâncias, através de buscando graça no Senhor, para que ele não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Porque a apostasia nada mais é do que o desvio da verdade. Quem se desvia da verdade, apostata. Quem se desvia da verdade, parte da verdadeira fé para a fé falsa. A Igreja de Cristo, no seu estágio final, estará envolta nos tentáculos da apostasia, ou seja, a igreja estará acossada por sistemas doutrinários cujas características negam a Deus. Isso é o que mais nós estamos vendo em nossos dias. Nega a existência de Deus, nega o próprio Deus, nega o poder de Deus, nega a soberania de Deus, nega os atributos de Deus, fazem deuses, os homens fazem deuses para si próprio. Tudo isso é atos apostáticos. Olha só em Judas no capítulo 4, ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aonde esses indivíduos se introduziram com dissimulação? No rebanho do Senhor, no seio das igrejas, no arraial evangélico. Eles se introduzem de maneira dissimulada. É incrível isso aí. E eles se introduzem de maneira dissimulada para torcer as coisas, ou distorcer a doutrina, ou até mesmo trazer a perversão para a igreja, ou trazer até a imoralidade para dentro da igreja, levar a igreja a adorar o Senhor de maneira falsa. E com isso, como fez Balaão. O que foi que Balaão fez? Balaão, interessado em dinheiro, queria
que Deus amaldiçoasse o povo, mas ele não conseguiu amaldiçoar. Porém, ele é tido como um falso profeta, porque ele profetizava por dinheiro. O Balaão, não conseguindo amaldiçoar as pessoas pelo dom da profecia, ele engendrou outro meio de introduzir a imoralidade, a prostituição no meio do povo de Israel, levando as mulheres moabitas a coabitarem com os filhos de Israel, e estas mulheres conquistarem o coração daqueles homens e levando-os a praticarem, sabe o quê? A idolatria. E tudo isso, meus queridos irmãos, alguém dissimuladamente colocou o povo numa armadilha. É o que acontece, que a gente vai verificando, que a igreja ela vai declinando espiritualmente, ela vai abandonando os princípios básicos da fé cristã, ela vai se tornando aberta para as coisas do mundo. E isto nada mais é do que apostasia. Não pensemos que a apostasia seja algo assim que tão palpável aos olhos. Isso vai começando devagarzinho. Entra um artista no meio da igreja, entra alguém que faz sucesso com músicas, e essa música é uma música estranha, e ela vagarosamente ela vai penetrando na igreja e vai levando especialmente aqueles que lidam com a música a trazerem para o culto algo que é do mundo, tá certo? Copia lá do mundo e coloca dentro para levar as pessoas a adorarem a Deus de maneira falsa. Não é isso que acontece? Então a igreja se corrompe pela doutrina, ou apostata na doutrina, ela apostata no comportamento, ela apostata também na adoração. Ela apostata na adoração. Você olha na internet que você vê tanta coisa estranha, tantos cultos estranhos. Eu disse que tinha falado com um determinado irmão e perguntado para ele se determinado rito tinha entrado já naquela igreja. Uma igreja que era muito, assim, rígida com as coisas. Sim, aí ele, tristemente, ele falou para mim, entrou, pastor, entrou. Eu perguntei para ele, o que é que o senhor acha disso? Ele disse, quer que eu lhe diga a verdade? Eu disse, quero. Ele disse, aquilo não é de Deus. Aquilo é de uma outra religião, porque eu fui dessa religião antiga, eu fui dela, e lá a gente praticava aquelas coisas que estão acontecendo na igreja. Olha a situação. E aquilo não fica só com aquela igreja. Ela já veio de outra, aí entrou naquela igreja que não tinha. Alguns anos atrás, não muito tempo atrás, 3, 4 anos atrás, não existia essa forma de culto. Agora ela adentrou, e dali as pessoas, pai, é muito bom, pai, é um negócio tão divertido, um negócio diferente. Se compara com aquela coisa assim, de contrição, das pessoas estarem assim, chorando o seu pecado, das pessoas estarem pedindo misericórdia a Deus, das pessoas estarem alegres, mas alegres no espírito, em vez de ser alegre na carne, em vez dessa alegria ser uma coisa que extravase, que sai da reverência, mas é uma alegria que leva as pessoas a ter uma comunhão profunda com Deus, a reconhecer o seu pecado, a sua miséria, e buscar em Deus transformação. As pessoas, em vez de estarem sendo transformadas, as pessoas estão sendo deformadas. Não há transformação.
Esse é o grande dilema. A igreja apostata na doutrina, a igreja apostatar na doutrina é apostatar na fé. A igreja apostata na adoração, a igreja apostata também na sua vida de justiça, na sua conduta diária, na sua vida moral, na ética. Pois bem, então a apostasia, ela nega o soberano Senhor, ela nega a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, verso 18, bem pertinho aí de Judas: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Muitos anticristos. Anticristos são aqueles que são contra Cristo. Anticristos, no plural, são aqueles que são contra Cristo, que são contrários às coisas de Cristo, que são contrárias à fé verdadeira, que são contrárias a uma igreja santa, que são contrárias a uma igreja que conserve. Sim, fazem 42 anos que eu criei, e eu posso testemunhar para vocês quanta mudança. Para melhor, não. Todo mundo está reclamando. A igreja está não sei o quê, a igreja está não sei o quê. A igreja está perdendo de ser sal, está deixando de ser sal. Porque a apostasia, ela vai penetrando de maneira sorrateira e vai trazendo esfriamento, vai trazendo fraquezas. Então, a última hora, já nos dias apostólicos, já estávamos vendo aí aqueles que negavam a pessoa de Cristo, negava a Jesus Cristo. Conforme o texto que nós lemos aqui, aquele texto também lá de Judas, religiões ou igrejas que negam a divindade de Jesus, não é? Olha só, negar a divindade de Jesus. Hoje a discussão, será que Jesus é Deus? Será que outros negam a humanidade de Jesus Cristo? Mas o que é que a palavra de Deus diz, se Jesus é Deus ou não? Porque as pessoas não conseguem entender que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas distintas. Nós podemos ler aqui em João, no capítulo 1, aleluia, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é que ele deixou de ser Deus, não é que ele era no sentido de que ele era, mas agora não é mais. Ele continua sendo Deus. O Verbo é Jesus Cristo. No princípio era ele, e ele estava com Deus, e ele era Deus. E diz no verso 2, ele estava no princípio com Deus. Veja só, ele era Deus, mas ele estava com Deus. Não é interessante? Aí no verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí você encontra pessoas que se dizem crer em Deus, crer nas Escrituras Sagradas, dizendo: não, ele não é Deus. Como assim, homem? E para asseverar, para segurar, eles deturpam as Escrituras. Eles fazem uma tradução que se ajeite dentro daquilo que eles acreditam. Eles tomam uma tradução e, em vez de colocar a palavra verbo, eles colocam
simplesmente palavra, e em vez de colocar a palavra era Deus, eles colocam era um Deus. Mas, gente, veja só, e diz aqui é o que é o correto. Isso chama-se apostasia. Então negam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos para Filipenses, nós vamos encontrar mais uma afirmação sobre a divindade de Jesus. Filipenses capítulo 2. E o verso 9 em diante vai nos dizer o seguinte: pelo que também Deus o exaltou. Deus exaltou a quem? Deus Pai exaltou o Filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E no verso 12, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente ao Senhor devemos adorar. Somente ao Senhor somente a Deus devemos adorar. Somente a Deus devemos se ajoelhar. Somente a Ele. Mas por que foi dado assim essa graça, essa honra extraordinária para Jesus Cristo? Porque Ele é Deus. Veja só, no verso 5 de Filipenses capítulo 2, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo é igual a Deus, mas ele não julgou com usurpação querer tomar essa posição. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, negar a divindade de Jesus é uma apostasia. Negar também a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo também é uma apostasia. Porque no Evangelho de João, escrito por João, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, nós vamos encontrar no verso 14 dizendo: e o Verbo, que é Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Filho das entranhas do Pai. Jesus Cristo não foi um ser criado como os anjos foram criados, ou como os homens foram criados. Jesus Cristo é das entranhas do Pai. Jesus Cristo é Deus, porque Ele é filho de Deus. E quem é filho, os filhos dos homens são homens. Os filhos de um cavalo, por exemplo, é cavalo. Mas o filho de Deus, nesse sentido aqui, é Deus também.
porque ele é da mesma natureza, ele é da mesma substância do Pai, porque ele é das entranhas do Pai. Não pode ser diferente. Então, negar isso é apostatar. Negar que Jesus é Deus e negar que ele se tornou carne também é uma apostasia. De formas que negar isto, melhor dizendo, é uma heresia, e quem já cria que Jesus era Deus, mas foi levado por essa doutrina da descrença de que Jesus não é Deus, ele se torna um apóstata. Ele apostata, ele sai dessa doutrina que está aqui nas Escrituras para uma doutrina que é criada por outros, por um espírito estranho. É isso. Isso é apostasia, pessoal. João capítulo 20, verso 28, para Tomé, Jesus era Deus. Quando Jesus disse: Tomé, toca aqui. Veja que eu não sou um fantasma, que de fato eu ressuscitei. Fantasma não tem carne e ossos como eu tenho. E aí Tomé, que diz que só cria se visse os cravos, o Senhor mostrou os cravos para ele, as marcas dos cravos. E o que foi que Tomé confessou? Senhor meu e Deus meu. Jesus Cristo é o Deus de Tomé e é o meu Deus também. Então, negar a divindade de Jesus Cristo é confessar uma heresia e automaticamente, se a pessoa acreditava que Jesus era Deus, mas agora não acredita mais, simplesmente ele apostatou. Entendem?